Começamos então a nossa primeira aula, né, de administração da produção 1, quinto semestre, né, que será uma das 10 aulas que nós estamos programando para esse semestre, tá? Vocês já devem estar, pelo menos desde segunda-feira, recebendo várias informações não somente da coordenação, né, professora Roseli, mas também dos professores que estão dando aula para vocês sobre quando que se encerra o período letivo, né? Pelo nosso calendário, ainda em sistema remoto, ele se encerrará em fevereiro. É isso mesmo? Receberam a informação ou não? Como é que está a informação de vocês? Favorável ao microfone, falem comigo, é importante. Olha, professora, eu não estava sabendo não a data de quando ia encerrar. Ah, é, Fernanda, tá? Não Então, sabia. pelo calendário nosso, começa essa semana, né? Nós teremos aulas aproximadamente até as vésperas do Natal, né? 20 e pouquinho pelo calendário. Retorna às aulas lá pela segunda semana do mês de janeiro, né? Exatamente, terminou a primeira semana, segunda semana, na terceira semana começam as aulas automaticamente. E as aulas se encerram na primeira semana do mês de fevereiro, tá? Então, contando isso em semanas de aula efetivas, são 14 semanas de aula, tá? Muito embora isso não precise ser seguido a regra, né? Porque como ele é remoto, e boa parte da carga horária é distribuída, né, nas atividades, não somente em aula, né, nessa nossa conversa que nós teremos todas as quartas-feiras à noite, né, mas também em outras atividades, né, trabalho que vocês venham a realizar, que eu peço para vocês, a própria avaliação, a leitura do material, né, ou seja, tudo que vocês utilizarão de tempo de vocês para acompanhar as atividades é contado como carga horária, tá? Então, para que a gente tenha uma dinâmica legal, né, nesse processo, nós vamos estar limitando esse nosso encontro nas quarta-feiras em no máximo 2 horas. Ou seja, começando todas as quartas-feiras, tá? Às 19h30, como começando hoje, né? Indo no máximo até 21h30, tá? Por quê? Porque, na minha opinião, né, e eu falo como professor da disciplina, não é producente a gente ficar 3, 4 horas na webconferência, tá? É cansativo para vocês e cansativo para mim, tá? Então, um grande esforço nesse processo de ensino remoto, tá? Ainda é com vocês, né? A leitura que vocês farão, os exercícios que vocês farão, tá? As dúvidas que vocês trarão, né? Obviamente, né? E para que a gente possa discutir de maneira bem objetiva. Então, como a nossa primeira aula, vou fazer uma exposição rápida sobre o que é o conteúdo, né? Claro, né? Mas a partir da próxima aula, vocês já precisarão começar a ler os materiais com um pouco de antecedência. Por quê, tá? Porque no momento que a gente tiver o nosso encontro assíncrono, né? Síncrono, na verdade, como chamam, tá? É mais para comentar tópicos que são de destaque, né? Que eu vou dar destaque, né? Sobre alguma coisa evidente, né? E é um momento de vocês tirarem algum tipo de dúvida também em relação à leitura. Então, para que funcione bem, tá? Essa dinâmica do ensino remoto, é necessário que vocês se preparem para a aula, tá? Eu sei que nem todo mundo fará isso, né? Mas é uma questão de escolha, tá? Então, se a gente quer aprender mais, quer ter mais uma absorção do conteúdo, vocês precisarão, sim, acessar esse conteúdo de maneira antecipada, né? Ler, pelo menos, o material, né? Se possível, marcar essas dúvidas para vir para a aula com essas dúvidas. Tá claro para vocês mais ou menos qual é a dinâmica, gente, tá? Não vou obrigar, mas eu deixo alerta para vocês que vocês necessitarão para que vocês tenham um aprendizado um pouco mais efetivo, certo? Alguma dúvida, Moisés, Próspero, Alisson, a própria Fernanda, Adriel? Professor, eu tenho uma dúvida. Referente às aulas, como é que vai ser contada a presença? Vai ser sempre assistindo as videoaulas ou vai ser por atividade, alguma coisa do tipo? É o conjunto da obra, tá, Adriel? Tá? Então, eu costumo ver a frequência de quem está aqui nos vídeos, né? Eu consigo verificar isso, eu vou marcando de maneira paralela, né? Mas também pelas entregas dos trabalhos, tá? Pelas avaliações que vocês realizarem, tudo isso vai contar, vai ter um peso, né, para cada uma desses itens. Ou seja, né, se eu pedir para vocês entregarem um trabalho, sabendo que aquilo vai carga horária e vocês não entregarem, eu vou descontar isso da hora semanal de vocês e, claro, cada hora conta como se fosse uma falta, por exemplo, tá? A avaliação, deixou de fazer a avaliação, tá? Também conta como falta também, não só para avaliação, mas como conteúdo, como carga horária para a disciplina também, tá? Eu não faço chamada aqui, né, porque eu sei que talvez alguns colegas de vocês,
por problema de conexão, né, ou mesmo o equipamento no momento que vocês queriam ligá-lo não está funcionando de maneira correta, não está conseguindo conectar, ou seja, a tecnologia, infelizmente, em alguns casos, não acaba não ajudando. Então, eu não quero prejudicar o colega por esse motivo, né, ou qualquer um de vocês, tá? Então, por esse motivo que eu deixo a aula gravada, para se porventura acontecer um problema técnico, o celular não funcionou, o computador não conectou, caiu a luz, pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo aqui na universidade, né? Vocês terem condições de assistir a aula, né? Ver o que foi comentado para vocês poderem reparar essa deficiência que teriam no caso de uma falta. Por esse motivo que a presença é contada pelo conjunto da obra, tá, Adriel? E não somente estando aqui online, certo? Beleza, Adriel? Respondi tua pergunta? Respondeu, professor, certinho. Então tá. Valeu. Mais alguma dúvida em relação à situação? Vamos continuar então? Então tá, falando ainda sobre ainda o funcionamento da disciplina, tá? Então, como eu estava comentando, nós teremos então toda quarta-feira, né, 2 horas de encontros a partir das 7h30 da noite até no máximo 9h30 para a gente falar sobre o nosso conteúdo, tá? Uma coisa muito importante, né, e acho que para quem abriu o AVA, né, e olhou, tá, existe uma recomendação muito clara, tá? A comunicação da disciplina em relação ao funcionamento da disciplina, tá, ela ocorrerá apenas exclusivamente pelo AVA, tá? Então, eu não vou estar aceitando e-mail, não vou estar aceitando mensagem do WhatsApp, né? Por quê? Porque uma dúvida da disciplina, do conteúdo, pode ser a dúvida de todos, tá? Então, para que fique claro para todo mundo, tá? E acessível para ter essa informação, vocês terão, já está lá disponível, um fórum, é o fórum da disciplina, tá? Onde qualquer um de vocês pode abrir um tópico de dúvida sobre um tema, né? Qualquer seja o tema relacionado à disciplina, né? Sobre o conteúdo vai ter um fórum para cada conteúdo, então esse fórum geral, genérico que eu estou dizendo, é para disciplina, né? Não só para um conteúdo da disciplina, mas é para dúvidas em relação ao funcionamento da disciplina, tá? Para que vocês possam postar. O que eu vou solicitar para vocês é que sempre que ocorrer dúvida, vocês vão até esse fórum verificar se esse tópico foi colocado ou não. Se foi colocado, verifica lá o que foi dado de resposta e veja se atendeu a dúvida de vocês. Se não atendeu, abra um novo tópico, né, que no momento oportuno eu vou estar respondendo essa dúvida de vocês, tá? Eu também tenho outras atividades, não somente ficar conectado na internet, né? Também tenho diretoria de planejamento, tenho diretoria da própria faculdade que eu tomo conta, né? Então eu tenho várias atribuições no meu dia a dia, tá? Mas todos os dias eu vou estar entrando nesses fóruns, todos os dias eu vou estar verificando se há ou não dúvida, e se houver, eu vou estar respondendo, tá? Então, é só para que vocês se eduquem sobre a sistemática do funcionamento, certo? Para que fique bom para vocês e para mim também, tá legal? Então, seria essa uma única exigência que eu faço em relação à comunicação, tá? Porque como está no AVA, para nós professores, tudo que vocês fazem fica registrado. Desde o momento que vocês abaixam um arquivo, né? Um exercício, uma planilha, não importa qual seja, até o momento que vocês só acessam e ficam conectados vendo outras coisas, tá? Então, a gente tem total gerenciamento sobre como que vocês estão frequentando a disciplina nesse processo. Por esse motivo que o AVA será a única ferramenta de comunicação entre nós. Tá legal? Alguma dúvida nesse processo, gente? Não? Ótimo. Todo mundo fica em silêncio, né? Então, é porque tá fluindo o negócio. Isso é bom, tá? Bom, outra coisa, como comentamos, nós teremos, eu programei, tá, inicialmente, pode ser que isso mude no transcorrer da disciplina, no máximo 10 encontros. Ou seja, se tudo correr bem, dentro do planejado e não houver nenhum tipo de atraso no nosso calendário, provavelmente a gente termina o nosso conteúdo nas vésperas do Natal e talvez já tenha até nota para lançar para vocês no ano seguinte, né? Quando fechar o semestre, já com nota fechada para vocês, tá? Se necessário for aumentar um outro encontro, né, para a gente passar o conteúdo de maneira adequada, eu vou estar avisando vocês. Mas a ideia é que ela funciona da seguinte maneira: 10 encontros. Desses 10 encontros haverá 5 avaliações, tá? Ou seja, a cada 2 encontros haverá uma avaliação. Por exemplo, hoje temos o primeiro encontro. Quarta-feira que vem, no segundo encontro, vocês já vão ter uma avaliação, tá?
Essa avaliação ocorrerá nos finais de semana, no horário que vocês escolham, entre sábado e domingo, tá? Vocês podem escolher durante o dia, ou sábado ou domingo, o horário que vocês convier para vocês, for mais fácil, né? Certo? Que o sistema tem compromisso de vocês, para que vocês façam essa avaliação no sábado, certo? Então, como eu falei, tá? A cada 2 encontros, 2 aulas consecutivas, tá? Vocês terão uma avaliação. Ok? Beleza? Cada avaliação valerá, no máximo, até 2 pontos, tá? Ou seja, se você tirar 2 pontos em 5 atividades, obviamente você vai com 10 na disciplina, senão é proporcional à sua nota, tá legal? Então, é assim que será a dinâmica da nossa disciplina para que vocês possam ter a avaliação, tá? Falando em avaliação, tá? Não tem como não falar sobre frequência, o próprio Adriel já comentou, mas eu vou alinhar, tá? As frequências, como eu falei, ele é composto pelo conjunto da obra, tá? Então, vocês sabem, né, que por direito vocês podem ter até uma ausência de até 25% dessas ausências justificadas, né? Ou seja, direito de vocês, tá? Isso significa, inclusive, perder uma prova sem um motivo justo, né? Ou seja, algum motivo de saúde, alguma coisa de força maior que impeça você fazer a avaliação. Então, esses 25% estão nessa carga horária distribuída, tá? Se porventura vocês não fizerem avaliações, não entregarem os trabalhos, tá certo? Que, claro, vai reduzir a nota de vocês, tá? E isso implicará diretamente, né, na média final de vocês, e, claro, você sabe que reprova-se por falta também, né? Nesse caso, por ausência de participação dessas aulas, ou seja, além de ter o risco de reprovar por nota, que é grande, né, também haverá o risco de reprovar por falta. Então, por esse motivo, é importante que vocês fiquem bastante atentos nesse processo, tá? Para que cumpram todas as atividades solicitadas, para que não sejam penalizados, tá? Uma outra situação, tá? Houve uma prova, de repente, por um problema de saúde, né? Coisa de força maior, até mesmo um acidente, espero que nunca aconteça durante esse processo, né? Em nenhum momento, tá? Já respondo para você, Rafael, tá? Se abre, assistam a avaliação, tá? Vocês podem anexar para mim um atestado de vocês para comprovar se vocês tiveram condições ou não de participar da avaliação, tá? Então, isso é para justificar, como já ocorreu na disciplina especial que eu dei passada, né? De um aluno, de repente, ela contraiu a Covid-19, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, né? E de repente fica afastado de cama, algum problema pode acontecer, ou até mesmo um acidente, como eu falei, e de fato não consegue fazer a avaliação. Então tem lá também um lugar na avaliação onde vocês podem postar os atestados, né? Então vocês passariam para mim a mensagem, né? Sobre o atestado, né? E aí eu estaria acompanhando isso para vocês, tá? E aí, sendo pertinente a solicitação, tá? Eu libero para vocês a avaliação para a pessoa que solicitou a posteriori, tá? Mas isso somente é testado, tem que ter um motivo justo e plausível para mim poder atender isso vocês, tá legal? Pode ser? Com relação à avaliação, tá? Eu abro elas para começar a partir das 8 horas no sábado, né? Mas se vocês quiserem que eu abra a partir de sexta-feira à noite, para mim também não tem problema nenhum, vocês que sabem. É porque na sexta-noite, presumo eu, que vocês talvez tenham aula também, né? Então, vocês vão estar fazendo a minha avaliação e assistindo outra aula, como que vocês farão? Professor, só uma dúvida referente à prova, que minha internet está um pouco ruim aqui, acabou travando, eu não consegui entender. As provas vão, caso vai abrir em sexta-feira e se encerram domingo à noite, isso? Exato, né? Eu tinha programado para começar sábado às 8 horas, nós podemos começar sexta-feira, não tem problema nenhum, e se encerram às 22 horas no domingo à noite, tá? Vocês terão até 3 horas para fazer a prova. Até 3 horas, né? Então, se porventura o conteúdo estiver tranquilo, vocês podem fazer ela rapidamente e fechá-la, tá? Mas é apenas uma só possibilidade. Então, prestem bastante atenção quando forem resolver as questões, tá? Que ela não permite que você refaça a prova, né? Você abriu a prova, começou, você tem que terminar, certo? Tá? A menos ao caso, caiu a internet, caiu a internet, é uma situação aí que pode acontecer, mas o próprio sistema, ele consegue entender quando houve uma queda súbita e ele reabre para você o sistema, tá?
Agora, se novamente cair a internet, não voltou no dia, você não conseguiu fazer a prova, o prazo venceu e não abriu, aí vocês voltem a falar comigo, a gente vai estudar cada caso, certo? Cada caso é um caso, não é para todo mundo que isso será aberto, entendeu? Beleza, Adriel? Depois da Beleza, outra, professor. o Certinho. que você fala aí, Rafael, depois da outra? Eu não entendi. Oi? O Rafael, ele falou depois da Ah, outra, tá. eu não entendi. Ah, caiu a minha na outra matéria? Não entendi de novo, Rafael. Abre o microfone e fala para nós aí. Viu, Rafael? Explica de novo para eu poder te explicar, senão não tô entendendo o que você quer dizer. Tá. Bom, deve ter caído de novo, tá? Vamos. Professor, Oi. eu acho que ele se referiu à aula que o senhor disse na sexta, que a gente tem aula. Isso. Aí ele respondeu que faz a prova depois da outra aula, entendeu? Ah, entendi. Tá, a minha dúvida era, né? Se vocês estariam fazendo outra disciplina e também a prova junto. Aí não tem como, né? Mas se vocês farão depois, né? Até de madrugada você pode fazer, né? Cada um é cada um, né? Vocês que sabem como vocês querem se organizar. Para mim é diferente, tá? Mas posso abrir a partir de sexta-feira à noite, vocês fazem a hora que vocês acharem mais conveniente para vocês, tá bom? Pode ser? Não, fechou então. Se é isso que ele quis dizer, não tinha entendido exatamente, mas foi isso que para mim tá ok, tá? Vamos lá. Ah, já falei sobre a avaliação, falei sobre os encontros, tá? Sobre o conteúdo, tá? Em relação à dinâmica que funciona na disciplina, tá certo? E o que já foi explicado, alguma dúvida ou tá tranquilo para vocês? Pra mim tá tudo certo. Então tá bom. O que é combinado não é caro, né? Então tá tranquilo, né? Fernando também tá ok, Moisés também tá ok, Sayonara também tá bem, Rafael tá tudo ok? Beleza? Então tá jóia, tá? Vamos então começar com o nosso conteúdo, né? Com a nossa primeira aula, vamos começar com o conteúdo já, né? Vocês já devem ter visto que o capítulo do livro que eu estou utilizando já está lá, disponível para vocês, né? Junto com o guia de estudos, né? Só uma correção para vocês que eu fui ver agora há pouco, né? Lá no guia de estudos de vocês dessa aula, eu coloquei a avaliação como se fosse ocorrer nos dias 24, deixa eu ver, e 25, certo? Mas está errado. A avaliação de vocês será dia 17 e 18. Então, assim que eu terminar a aula com vocês, eu vou estar corrigindo aquelas datas, tá? Então já pode até agendar, tá certo? Que a partir do dia 16, a partir das 18 horas, vocês já terão a avaliação disponível para vocês, tá? E aí, a nossa avaliação, ela abordará questões teóricas, obviamente, e cálculo, né? Então, hoje a gente já vai ver alguma coisa de cálculo. Quarta-feira que vem haverá mais conteúdo sobre localização que envolverá cálculo, né? E que é relevante para vocês entenderem. E, como eu falei, tá? A nossa aula, ela por ser bastante objetiva, tá? Eu vou estar gravando de maneira paralela para vocês e disponibilizando também lá pelo AVA, tá? Os conteúdos que tratam basicamente de cálculo. Então, vamos lá, problemas com exercícios, exemplificações de resolução de problemas, tá? Para que vocês possam entender e resolver os exercícios nessas questões, tá? Então, durante o nosso bate-papo aqui, eu não vou estar mostrando cálculos profundamente. A gente vai abordar alguma coisa ou outra de cálculo, obviamente, né? Mas eu vou estar abordando os cálculos mais profundos numa gravação à parte, né? É como se fosse um tutorial que eu farei para vocês entenderem como funciona, né? E a vantagem disso qual que é? É que vocês poderão rever quantas vezes for necessário as explicações lá e replicar nos exercícios de vocês, tá? Então a prova, como eu falei para vocês, ela envolverá teoria e cálculo, né? E é importante que vocês não assistam não somente essa aula, mas também os vídeos com as gravações das memórias de cálculos, né? As resoluções dos cálculos que eu passei para vocês, tá?
Vocês devem ver também, que eu já passei para vocês também, está lá no AVA, né? Uma lista com exercícios que trata da aula de hoje sobre produtividade, né? Então, é sobre esses exercícios que será a minha primeira gravação para vocês, tá? Que vocês deverão assistir como que é a resolução e, obviamente, tentar replicar essa resolução, tá legal? Então, é uma coisa bem tranquila, né? Ela vai permitir que vocês assistam, mas vocês precisam, nesse caso, ser disciplinados para que, de fato, vejam o conteúdo, tá? E tentem entendê-lo, né? Para que vocês, na aula, né, da semana que vem, possam vir tirar algum tipo de dúvida que a gente possa sanar para vocês, certo? Então, vocês terão essa semana ainda 2 vídeos, um falando sobre produtividade, outro falando sobre localização, mais sobre cálculo aprofundado. A parte mais teórica eu estarei falando para vocês na semana que vem, certo? Então tá. Vamos lá então, eu vou compartilhar com vocês agora alguns slides nossos aqui para a gente começar a comentar, né? E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas e quererem perguntarem sobre algo sobre o conteúdo, tá? Por favor, vocês abram o microfone, porque depois que eu compartilho a tela, eu não consigo vê-los mais nem no chat, tá? Então é importante que vocês abram o microfone, né? Para que eu possa ajudá-los em algum tipo de dúvida, né? Até mesmo se travou o meu microfone e querem que eu refaça a explicação novamente, tá? Só um pouquinho. Estão vendo aí, gente? Estão conseguindo ver a tela aí, gente? Por favor, abra o microfone e me falem que eu não vejo. Estamos, professor. Bom, eu Tá? tô. Tá bom Sim, a tela para vocês assim ou tá pequena? tá bom. Tá bom? Aham. Então tá. Deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês, É só que o para pessoal tá tudo respondendo pelo chat. chat, mesmo que o senhor informou que o senhor não consegue ver o chat, né? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, tá bom? Pelo chat para mim fica bastante difícil nesse processo aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Só um pouquinho. Vai colocar. Bom, vamos lá então. Tá. Tá, vocês tá claro para vocês aí, gente, ainda? Ou tá muito pequeno para vocês agora ainda? Eu prefiro um pouquinho maior, professor. Maior? Aham. Tá bom. Aí já ficou melhor. Aqui melhor ainda, né? Então tá. Aham. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é a administração da produção, né? É a pergunta que toda disciplina que vocês começam, né? Ela sempre é colocada pelo professor da disciplina. Então, eu quero ouvir de vocês, tá? O que vocês acham que é a administração da produção? Queria que cada um, né? Não todo mundo, mas quem tiver a fim de contribuir, por favor, contribua, porque é importante ouvir de vocês qual que é o entendimento empírico, né? Sobre o título Administração da Produção. O que vocês acham que é, gente? Falem, gente. Eu tô achando que vocês estão com o microfone ligado e estão fazendo outras coisas. Professor, eu não faço a mínima ideia, por isso que eu não tô respondendo. Alguém quer chutar? Por favor, chutem. É bom nessas horas chutar. Aqui não vale nota, gente. Fique à vontade. Se eu responder certo, eu tiro 10 na matéria? 10 na matéria? Cara, é algo um pouco difícil, até porque tirar 10 comigo é um pouco complicado, mas tenta, vai. Então, assim, a administração da produção, que eu saiba, é a questão da fabricação de um produto. Administrar como ele é produzido, desde a matéria-prima até o produto final, por exemplo. Na minha opinião. Então tem a relação da matéria-prima, desde a matéria-prima até o produto final, né? Isso. O que mais, gente? Quem mais arrisca falar?
Ninguém quer arriscar falar? Pô, se tivesse valendo 10 agora, já estaria todo mundo reprovado, viu? Ó. Ó, sai fora que... Ô, professor, eu já respondi, hein? Tá? Vamos lá, então. O que a gente entende mais ou menos como produção de maneira bem empírica? Tem muito a ver com que... Como é teu nome mesmo? Você falou agora? Eu não vejo quem está falando, né? Como é teu nome? Eu, Adriel. Adriel, tá? Como a Adriel falou, tá? Ela tem a ver, sim, um pouco essa relação do que vai ser produzido desde a matéria-prima até o produto final, tá? Só que em administração, tá? Obviamente, a gente fala bastante sobre o produto, né? Indústria, né? Que a gente sempre associa produção à indústria. E não necessariamente isso significa que de fato é produção. Na verdade, o conceito de produção ele evoluiu bastante, né? Desde Taylor, né? Quando vocês viram lá no primeiro semestre, segundo semestre, ou com o Paulo, ou com Edir, ou outro professor que deu para vocês fundamentos da administração e depois teorias organizacionais, vocês devem ter visto com certeza a parte da escola científica, né? E um dos principais autores, né, na verdade, precursores dessa escola da organização científica é Taylor, né? Taylor, quando ele criou esse conceito de produção, ele de fato trabalhava em indústria, então o foco dele era obviamente indústria, só que como qualquer área da administração, ela evolui durante o tempo, né? Então, produção é qualquer tipo de atividade que transforma recursos, né? O que é um recurso, basicamente, né? É tudo aquilo que é necessário para que eu possa transformar algo em alguma coisa diferente, né? E o que vocês acham que é recurso? Então, o que vocês acham que compõe um recurso de uma empresa? O que vocês acham que compõe? Gente? O que vocês acham que é recurso? Vamos lá, gente. Recurso, eu acho que seria tanto financeiro como pessoal, né? Ótimo. Então, recursos, opa, começando bem. Então, recursos é a parte financeira, obviamente. Esse pessoal vamos chamar de mão de obra, né? Vou colocar um termo bem aqui, mão de obra, o que mais? O que vocês acham que é recurso, gente? Só esses dois? Tem bastante coisa que pode ser recurso aí. Material utilizado. Matéria-prima, né? Opa, vamos colocar um nome legal. Matéria-prima, o que mais? O que mais, gente? Gente, o que mais precisa? De recurso? Então, para mim produzir um item diferente, um produto diferente, eu preciso de recurso financeiro, obviamente, né? Porque sem ele, na verdade, eu não consigo produzir nada, né? Então, eu preciso comprar o material, né? Mão de obra, obviamente, porque boa parte do que nós produzimos ainda precisa de pessoas. Muito embora, né? Já existe várias tecnologias, principalmente industrial, que já faz às vezes da mão de obra, né? E cada dia mais, né, a questão da mão de obra em relação à tecnologia tende a substituir as mãos de obras futuras, né? Algumas questões são bastante complexas, né, quando falar sobre essa temática, a relação tecnologia-mão de obra, mas é uma tendência e não tem reversão, né? É uma natural. Matéria-prima, né? Matéria-prima, obviamente, a gente não consegue fazer nada sem matéria-prima, né? Então, para mim, fazer um bolo, vamos lá. Para mim, fazer um bolo, eu consigo fazer o bolo sem matéria-prima? O que é matéria-prima para um bolo, gente? O que é matéria-prima de um bolo? Os ingredientes. O ovo, leite, farinha. Isso. Então, tudo isso é matéria-prima. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso de material que eu não produzo, né? Que eu preciso comprar de terceiros para mim poder estar produzindo. Então, é matéria-prima. Mas, além disso, tem pelo menos mais um item, né? Que é fundamental para que isso daqui funcione. Vamos lá, se alguém chega a essa conclusão. Qual que seria esse item? A venda ou a distribuição do produto final. Logística? Não, a logística está na outra ponta. Estou, por enquanto, falando sobre recursos.
Aqui também entra, mas não é bem o foco principal. Mais um item aqui, vamos ver se alguém sabe, tá? Financeiro ok, mão de obra ok, matéria-prima ok, tá? Mas para mim fazer o bolo, ele se faz sozinho? Tô lá os ingredientes, tá os ovos, tá lá a farinha de trigo, fermento, para que saia o bolo, que eu preciso do quê? Ah, gente, sai do nada? Eu vou lá, então o bolo sai prontinho, só pegar os ingredientes e juntar, mas eu não preciso de nada prepará-los, nadinha, nadinha. Professor, o Alisson está falando aqui Hum. que ele está sem microfone, mas ele falou máquinas e equipamentos. Exatamente, fechou, legal. Então precisa de máquinas para equipamentos. Então aqui basicamente, gente, tem mais itens. Vamos colocar energia elétrica, vamos colocar água, né? Vamos colocar outros itens aqui que pode ser chamado como se fosse recurso. Então, tudo aquilo, né, que a gente necessita para produzir algo em alguma coisa diferente é recurso. Então, por exemplo, tá? Quando um instalador de ar-condicionado está preparando o ambiente para poder instalar lá tanto o compressor quanto o vaporizador, ele está usando diversos recursos. A mão de obra, que é muitas vezes ele mesmo, equipamentos, que é o que ele leva de material, a parte financeira, tá? Que depende para ele poder comprar lá os suportes, né? Que é a matéria-prima, ou seja, tudo aquilo que ele precisa para fazer o serviço dele de instalação, não é fabricação do ar-condicionado, da instalação é matéria-prima. A mesma coisa se fala em relação à parte comercial, né? Tudo aquilo que o vendedor, o proprietário do comércio, precisa ter para que a venda aconteça é recurso, né? Então, quando eu vou lá numa loja de confecção, comprar lá uma calça, uma camisa, ou uma loja de calçado comprar um sapato, um tênis, não importa qual seja, tá? Aquele é um recurso, né? Que aliado a outros, né? Dão condições de que a empresa transforme isso em algo diferente, tá? E, claro, se recurso, tá? São transformados, tá? Aí vem uma especificidade que vai diferenciar a área da indústria da comercial e de serviços, tá? A atividade comercial industrial é a única que trabalha na transformação, ou seja, existe dentro desse processo, a gente falará daqui a pouco sobre isso, tá? Algo que a gente chama de processo, ou seja, a gente vai lá preparar, obviamente, um bolo, né? Se eu pegar o ovo, né, os ovos, né, a farinha de trigo, o fermento, o açúcar e tudo que for necessário e juntar, colocar em cima de uma mesa, aquilo não é um bolo, ele só será um bolo, por exemplo, né, ou um prato qualquer, né, depois que eu juntá-las e prepará-las através de outros recursos que a gente acabou de falar. Aí se transforma em algo diferente, ou seja, é o processo de transformação. Agora, isso não quer dizer, tá, que na área comercial ou na área de serviços a produção não ocorra. Ocorre, só que ela corta essa parte de processo. A parte de processo nas duas áreas, comércio e serviços, que a transformação não existe, porque o material, a matéria-prima, o recurso que ela já tem, já vem previamente definido. Ela só vai fazer a aplicação, que é o que a gente vai chamar daqui a pouco de output ou saída, né? Que vai dar, de fato, o resultado para a empresa. Seja em forma de produto acabado, seja em formato de receita ou lucratividade, tá? De maneira um pouco mais popular, né? Então, o que a gente pode dizer de maneira bem prática, né? É a maneira como que eu entendo. Então, produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços, não importa qual seja a organização. Então, aquela visão que nós tínhamos, inclusive eu tinha, né? Quando eu era aluno como vocês, é que produção era só para a indústria. Não é, tá? Ela, no transcorrer do tempo, tá? Ela se moldou às indústrias. E vou colocar mais uma coisa aqui. A época, e ainda boa parte da literatura já está sendo atualizada, tá? Nós pensamos em indústria, tá? Indústria física, aquela que a gente vê produzindo alguma coisa, que não deixa de existir, tá? Comércio, aqueles que abrem porta, como a gente vê aqui na nossa cidade, né? Nas principais avenidas nossas, ou até no próprio shopping. E serviços, tá? Também de aplicados. Hoje não. Aqui nessa categoria, tá? Em relação a bens e serviços, que continua sendo uma produção, tá? Existe uma outra maneira de produzir, que é um produto e oferta de serviços virtuais. Tá?
que não está nessa definição ainda bastante empírica, né? Mas que é bem atual nesse processo. Então, hoje nós temos, não somente devido à pandemia, mas já vinha uma tendência muito grande, tá? Das empresas de indústria, comércio e serviço, tá? Se tornar cada vez mais virtuais, tá? Então, vamos lá. A indústria, para que ela ocorra e funcione, ela continua necessitando transformar bem o produto. Aí isso não vai mudar, tá? Pode ser que ocorra grandes concentrações de indústrias, como ocorre, por exemplo, na China, como ocorre, por exemplo, em alguns países da Europa, como França, Alemanha, produtos de alta tecnologia no Japão, né? Tá? Mesmo nos Estados Unidos, tá certo? E que, na verdade, acaba concentrando a produção mundial em pequenos nichos, em pequenos centros produtivos. Mas a indústria continua existindo, tá? O que de fato está virtualizando isso, criando uma cadeia mundial, é justamente a parte comercial e de serviços, tá? A parte comercial principalmente porque, por exemplo, empresas de ponta, né, vamos colocar algumas, como a própria Amazon e outras empresas que trabalham com comércio, e-commerce, que a gente chama na verdade, elas estão em nível mundial e alcançam qualquer pessoa em qualquer nível, independente da faixa, ou seja, são empresas que não são nem mais transnacionais, são empresas globais, né? E que competem de igual por igual, e até, na minha opinião, e algumas vezes até em melhor qualidade, né, do que as empresas locais, tá? As empresas locais vão desaparecer, na minha opinião? Não. Na minha opinião, elas permanecerão, mas vão ter que conviver que a concorrência, que é salutar para o consumidor, né, ela é em nível global. Então, eu não concorro mais com o meu vizinho de porta ou de frente, né, ou da cidade. Minha concorrência é em nível mundial, né, principalmente em produtos de alta tecnologia, né. Talvez algumas coisas com tecnologia não tão aprimorada, isso ainda não esteja ao alcance, mas em breve estará, tá? É tendência de mercado mundial, certo? Bom, isso é mais ou menos em relação à teoria prática. Só para terminar, né? Então, tudo que nós vestimos, que você come, que você senta, né? O que você usa, lê ou pratica esporte, ela advém de organizações de produção, tá? Então, tudo que nós fazemos tem origem à administração da produção, tá? Se eu for pegar agora a definição um pouco mais clássica, né, do Slake, 2009, né, o que é a produção para ele? É atividade que gerencia recurso. Por isso que eu perguntei para vocês, tá, o que era recurso, né, para que vocês entendessem já de onde vem esse termo de recurso. Ou seja, quando eu falo sobre recurso financeiro, mão de obra, matéria-prima, máquinas e equipamentos, tá, não é só tê-los à sua mão, é gerenciá-los, tá. E uma palavra de ordem que vocês ouvirão bastante daqui para frente, se é que já não ouviram, tá? Que o recurso que nós temos é um recurso escasso, ele é um recurso caro, tá? Por esse motivo que a ideia é a gente tentar produzir mais com menos, tá? O que é produzir mais com menos? É trabalhar com otimização de processo, tá? É você trabalhar com um sistema de produção que evite erros e falhas de produção, tá? Não somente da produção do produto propriamente dito, aquele tangível, né? Mas também a própria prestação de serviço. Ou seja, qualquer perda que você tenha no seu sistema de produção, ela eleva seu custo. E com isso você se torna menos competitivo. Ou seja, a margem que você poderia ter para que você pudesse garantir o seu cliente, o seu mercado, tá? Em relação à participação, quanto menos eficiente você for produtiva, tá? Quanto mais custos você tiver, menos competitivo você terá. Tá? Então, seria mais ou menos essa ideia sobre o gerenciamento de recursos, tá? Que são destinados a quê? A disponibilização de bens e serviços. Então, aquilo que eu coloquei de maneira empírica, né? Tudo que a gente come, que você veste, que você senta em cima, que você lê, que você usa, tá? É um bem e um serviço que a gente utiliza, tá? Alguns tangíveis, outros são intangíveis, tá? Que a gente acaba usando, né? E acaba não tendo condições de você possuí-lo, né? No momento que você começa a usá-lo, por exemplo, como você tem o caso do instalador de ar-condicionado, o serviço dele, ele se esgota no momento que ele entrega o ar-condicionado funcionando, tá? Ou seja, o tempo de consumo do serviço do prestador de serviço, tá? Da produção dele, é no exato momento que ele encerra o trabalho dele, tá ok, o trabalho está entregue.
tá? A mesma coisa em relação à parte comercial. Quando que a parte comercial terminou a sua produção? Quando o ato de vender o produto, né, chegou à sua mão e foi se encerrado. Ou seja, toda aquela área de produção do serviço, do comércio, tá, se encerra no momento que você recebe não o produto tangível, mas também o serviço prestado pela pessoa, certo? Então, a função da produção é a parte da organização responsável por essa atividade. Toda organização possui função de produção, tá? Então, desde a pessoa que tem um MEI. Você sabe o que é um MEI, gente? O que é um MEI? Ou não? Sabem o que é um MEI, gente? Alguém aqui é MEI? Sabe o que é um Acho que é MEI, gente? microempreendedor individual, não é? Exatamente. Então, o MEI tem essa terminologia, é um microempreendedor individual. Então, micro. A minha letra aqui tá horrível porque minha caneta não tá bem instalada no computador, tá? Mas normalmente é um pouco melhor, tá? Microempreendedor individual. Então, aquela pessoa que abriu aquele negócio de empreendedor, né, seja nessa época de pandemia, ou anterior a ela, ou posterior a ela, tá certo? Que tem um MEI, ela tem produção, tá? Então, se você, por exemplo, lá, abrir lá um trailer para vender lá sanduíche, cachorro quente, hambúrguer, tá? Ou até um MEI para você estar comercializando algo que você vai produzir de maneira artesanal, tá? Tem produção, tá? A casa de vocês, tá? Vocês mesmos, tá? Que são casados ou não, a mãe de vocês, o pai de vocês, a avó de vocês, tá? Tem um sistema de produção na casa de vocês, tá? Aonde que fica o sistema de produção da casa de vocês? Alguém sabe me dizer? Aonde que fica a produção na casa de vocês? Alguém saberia me dizer onde que tem produção de fato? Onde a coisa acontece todo dia? Na minha casa, eu acho que é na cozinha, professor. Exatamente. Então, vamos lá. A nossa cozinha, se a gente for fazer um paralelo bem próximo da realidade, é um centro industrial, tá? Então, vocês percebam lá que a mãe de vocês mesmos, né? O pai de vocês, a avó de vocês, como estava falando, quando vai para a cozinha, ela tem tudo à mão para produção. Então, vamos lá. Ela vai fazer uma salada, tem lá o maço de alface, tem lá o tomate, tem lá algumas coisas, tá? Só vira salada quando? O que eles precisam fazer para que a salada aconteça de fato? Gente? Higienizar os alimentos, cortar, temperar e afins. Isso, então, isso chama-se processo. Então, pode perceber que eu tive que ir até ao refrigerador, a geladeira, né? Pegar esses ingredientes, tá? E processá-los, tá? Porque antes de processá-los, cortá-los, temperá-los, tá certo? Higienizá-los, não tinha salada. Ela só vira uma salada quando? Quando eu preparo esses ingredientes todos e sirvo à mesa para que vocês possam se alimentar deles, tá? A cozinha tem tudo que você precisa, tá? Vou fazer um bolo. Para mim fazer um bolo, além dos ingredientes, tá? O que eu preciso mais, meninas? Me ajudem aí. Gente, para mim fazer um bolo, uma pizza, o que eu preciso mais além dos ingredientes? A Fernanda é boa na cozinha. Fernanda? Vamos lá, Fernanda. Precisa, além dos ingredientes, os utensílios que vai ser utilizados durante a preparação. Fogão, batedeira, liquidificador. Exato, equipamentos. Exatamente isso, tá? Então, a casa de vocês, tá? A cozinha da casa de vocês é a indústria de cada um. Então, quando vocês forem fazer um paralelo sobre indústria, sempre lembre a cozinha de vocês. Então, lá vocês têm tudo, matéria-prima, vocês têm equipamento, vocês têm mão de obra, né? Muitas vezes a mãe de vocês, a avó de vocês estão lá, ou vocês mesmos estão lá dentro, tem mão de obra, tá? O recurso financeiro, cada vez que vocês vão no mercado comprar o produto, né? Vocês têm lá o dinheiro na conta de vocês, vocês vão até o mercado, Tacadão, Açaí, Big Master, não importa qual seja, trazem para casa, né? Não importa. Então, vocês têm
praticado diariamente, de maneira inconsciente, tá? Os recursos que a gente usa para uma indústria. Agora, o que o ISO tem que falar para nós? Que a gente gerencia, tá? Eu posso, por exemplo, comprar de maneira indiscriminada matéria-prima para colocar na minha geladeira. Vamos lá, frutas, verduras, carne para colocar na geladeira, tá? Que restrição que eu tenho para mim nesse processo aqui para mim poder saber qual que é o limite de compra? E quais são os limites? Gente. Eu acredito que tem que ser analisado o consumo dentro de um período para que não tenha perdas, valores, o que está compensando, selecionando de acordo com o que você mais consome, a saída daquele produto da sua geladeira. Exatamente, tá? Então temos aí duas questões. Primeiramente, né, a geladeira é um espaço restrito, né? Então, eu não posso ir lá no mercado comprar de maneira indiscriminada, primeiro porque talvez, né, cada casa é uma casa, né? Eu não tenho espaço suficiente para armazenar tudo que eu quero. Segundo caso, tá? Recurso financeiro, tá? É um recurso escasso e importante. Então, muitas vezes eu tenho que estar administrando o caixa para mim poder comprar matéria-prima dentro do limite que o caixa prevê, que o fluxo de caixa prevê. Não adianta eu comprar grande quantia, que além talvez de não ter o local onde guardá-lo, ou não ter velocidade de processamento, por exemplo, tá? Pode ser que não tenha recurso financeiro também para adquiri-lo na quantia que eu desejo. Então eu tenho que administrar essa compra, fazer com que o giro financeiro, ou seja, a rotatividade da minha produção ocorra de maneira mais rápida, tá? Para que eu tenha mais recursos e com isso eu vá girando o sistema de produção, tá? Não somente compra, mas como a própria produção, tá? A própria mão de obra, né? A mão de obra também é um recurso escasso. Na nossa casa, obviamente, né, sempre haverá alguém que fará a alimentação, mas no dia a dia, né, a capacidade da produção de uma empresa, muitas vezes, ela é determinada pelo número de pessoas que nela atuam, tá? Então, existe uma máxima que fala que quanto mais pessoas eu tenho, mais eu produzo, tá? Isso não é bem verdade, né? Muitas vezes, quanto mais pessoas eu tenho, mais se atrapalham entre si, tá? Mas a ideia é que quanto mais capacidade eu tenho, e vamos colocar pessoas como se fosse uma condição de produção, mais produção eu posso ter, tá? Então isso a gente vai verificar lá na frente da disciplina, que nem sempre é verdade, mas a mão de obra é sim um diferencial que pode aumentar a sua capacidade de produção, tá? E obviamente máquinas e equipamentos, não menos importante, né? Eu preciso para que de fato atinja o meu objetivo. Do contrário, né? O trabalho não é adequado nem para uma residência, que precisa pelo menos do básico, né? Uma geladeira, de um fogão, alguma coisa para preparar alimento, quanto de algo um pouco mais refinado, que talvez exija equipamentos um pouco mais tecnológicos, né? Mas só para título de exemplificação, tá? Já quando eu falo sobre definição em relação ao Martin Laugene, que é o capítulo do livro que vocês têm na mão, tá? Ele entende como se fosse um conjunto de atividades que leva à transformação de um bem tangível em outro com maior valor, tá? Aqui, essa definição, ela é obviamente direcionada para a indústria, tá? Por quê? Porque quando eu vou, por exemplo, assim, tá? Vocês devem estar sentados agora numa cadeira, né? Ou no sofá, ou na cama de vocês, tá certo? Não importa o local, tá? Isso é o produto acabado, certo? Como um bolo, como uma pizza, tá? Como uma salada é o produto acabado, certo? Agora, se eu passar para vocês, tá? Uns tubos de ferro, alguns parafusos, tá? Uma capa de couro ou corvim, tá? Uma espuma e umas rodinhas, é uma cadeira? O que vocês acham? Até passar pelo processo de produção é só material, ao meu ver, né? Exatamente. Então, o fato de eu ter todo o material na minha mão não significa que eu tenho um produto melhor, tá? Ou produto acabado, tá? Até porque se eu pegar as partes de uma cadeira e tentar vendê-las, eu não consigo ter um preço melhor do que se eu fosse vender a cadeira montada. Tá? Então eu quero só o encosto, quero só o assento, quero só as rodinhas e o suporte de ferro, tá? Se vocês tentarem vender a parte, vocês não vão conseguir com o mesmo preço do que vocês entregarem a cadeira montada. Então, aí o que ele quer dizer com essa definição, tá? Ele vai pegar algo tangível, matéria-prima,
mão de obra, recurso financeiro, tá certo? E equipamento, e vai usá-los para transformar essa matéria-prima em algo de maior valor, tá? Então, isso é o que a gente chama de valor agregado, é o que de fato vai dar diferença para o produto de vocês, tá? É a mesma coisa que um carro, né? Eu dou para vocês um motor, 4 pneus, uma carenagem, só que tudo espalhado. Aquilo é um carro? Ou vão no ferro velho? Se eu pegar cada parte de um carro lá, aquilo é um carro? O que vocês acham? Ah, gente, Não, professor. não é, né? Obviamente não é. Então, daí o que o Martins e Laugini quer dizer para nós, tá? Que ele é a arte de pegar algo tangível e transformar em algo de maior utilidade, tá? De maneira bem rápida, falo muito sobre a Revolução Industrial, mas aqui vou ser mais rápido ainda, porque essa Revolução Industrial aqui, que começou em 1760, né? Que foi, de fato, o precursor de tudo que acontece, o que está acontecendo hoje. Só que nós já estamos passando por diversas revoluções industriais, tá? Eu acho que, na minha opinião, nós acabamos de passar por uma agora, devido à nossa pandemia, né? Que é a própria revolução tecnológica global, né? Que vai fazer com que a gente mude alguns conceitos nossos. Já está mudando, né? Alguns conceitos nossos em relação ao que a gente entende sobre comercialização, compra, venda, vai modificar muita coisa, tá? Mas o que teve de bom a partir da Revolução Industrial que, de fato, tornou a indústria grande e relevante em qualquer país que tê-la, né? O Brasil está deixando de ser um país industrializado. É uma pena, né? Então, na verdade, o que está acontecendo? Tá? As empresas estão deixando os países e estão se concentrando em grandes polos, né? Como eu falei, China, Alemanha, França, Estados Unidos, né? Ou seja, ao invés de ter um sistema de industrialização espalhado pelo mundo, eles estão se concentrando, né? E aí, a partir da logística, né, a gente consegue atingir várias partes do mundo de maneira eficiente a um baixo custo, né? Mas é essa tendência mundial e eu não estou vendo isso como reverter nos próximos anos por enquanto, tá? Mas a grande vantagem, só um pouquinho, gente. Mas a grande vantagem desse sistema que é oriundo da Revolução Industrial é uma coisa chamada padronização. Padronização dos produtos e processos, tá? Ora, quando eu falo sobre padronização de produto, tá? Eu quero que vocês me digam, o que é um produto padronizado? O que é que vocês usam no dia a dia que a gente pode chamar que seja padronizado, gente? Vamos lá. O que é um produto padrão, gente? Vamos lá, gente. Eu vou aqui começar a chamar um por um para perguntar, porque eu estou achando que só tem 2 me assistindo. Ah, gente. O que é um produto padronizado? O que é uma padronização de produto, gente? É um produto fabricado, independente do momento que for fabricado, ele sempre vai seguir o primeiro produto, ou seja, não vai ter produtos diferentes, vai ser só um produto único. Independente de quantas vezes foi fabricado. Isso? Eu tenho um padrão, eu sigo um padrão para me colocar. Então vamos lá. O que vocês usam no dia a dia de vocês que a gente pode chamar que é algo padronizado? E tem bastante coisa, hein? Coca-Cola. Coca-Cola. Mas aonde que está o padrão dela? Na fórmula dela, na garrafa dela? O que é padronizado nela? O que vocês acham? Eu acho que tanto fórmula. a garrafa, a fórmula. Sim, ela é um exemplo de padronização, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar algo mais tangível que vocês talvez estejam até perto e usando ela, tá? Meninas, quando vocês vão comprar uma roupa, que tamanho eu tenho para comprar? Geralmente PMG. PMG, certo? Esse PMG, ele é padrão? O que vocês acham? Eu Não, acho que padrão. Fala, amiga, pode falar. eu acho que eu só vou lá e sempre é M, sempre dá certo. Exatamente. Por quê? Porque você tem uma medida em qualquer loja, tá? Desde que você goste do produto, que tenha
o tamanho M para você, serve. Então, eu tenho uma padronização. Existe, na verdade, um molde, né? Tamanho M que serve exatamente para você, tá? Então, quando eu falo sobre PMG, ela dá para você uma diversificação, 3 tamanhos no mínimo, né? Mas não deixa de ser uma padronização. Ou seja, tem-se um molde, vou produzir em escala, né? Mas eu permito que a pessoa possa adequar uma delas. Então, não existe, por exemplo, né? Existe, né? Mas vamos lá. As alfaiaterias, né? No caso dos homens, e as próprias ateliês para as mulheres, tá? Que façam, por exemplo, uma camiseta sob medida. Então, se você for lá tirar uma medida para você, tá? Qualquer um de vocês, né? O teu tamanho não vai ser igual dos seus colegas, porque o teu tamanho corporal é diferente de qualquer um de vocês, tá? Então, eu estou fazendo algo customizado, não é padronizado, é customizado, é para você, só serve para você, tá? Então, se eu for fazer um terno para mim, tá? Para colocar sob medida, ele só vai servir para mim, tá? É para o meu tamanho. Pode ter que ser para outra pessoa, serve, mas ele não foi projetado para servir para outra pessoa. É para mim, foi customizado, tá? Quando eu crio PMG, eu estou forçando uma situação de padronização onde a pessoa tem que se adequar a um dos 3. Ele tem escolha? Tem. Desde que seja um dos 3, tá? Ou P, ou M, ou G. Calçado. O que é padronizado nos calçados? Por exemplo, vamos lá, rapazes, tá? O que é o padrão no calçado? Um sapato, um tênis. Como que a gente acha o padrão deles? Através da numeração, né, professor? Exato. E essa numeração padrão, esse modelo, a gente consegue fazer conversão, inclusive, com as medidas de outros países. Exatamente, né? Então eu tenho um padrão. Onde eu for, se eu souber essa conversão, eu posso comprar um sapato que sirva para mim adequadamente, tá? Isso é um padrão, tá? Claro, comercialmente falando, né? Existem medidas de calçados que tem muito mais venda, né? No caso das mulheres, né? Calçado que varia de 34 a 37, no caso dos homens, de 39 a 41. Existe sempre as frequências, a gente chama em estatística, né? Que tem mais apelo, mas aquela numeração é para que você escolha qual de fato se adequa a você. Agora, é claro, assim como um terno, uma camiseta, se eu for até uma loja de calçado que faça calçado artesanal sob medida, ele vai servir só para mim. Então, ele vai ser na adequação da largura do meu pé, tudo certinho, para que de fato eu me sinta mais confortável, né? Isso é customização. Quando eu me adequo às medidas disponíveis, eu estou aderindo a uma padronização, tá? E essa padronização não é só do produto, tá? Como está dizendo aqui para vocês, tá? Não é somente a padronização como está aqui, né? Só do produto em si, né? Deixa eu aqui abrir novamente. É só do produto, né? Que eu tenho aqui, tá? E também em relação ao seu processo. Então, por exemplo, quando eu perguntei no início, tá? Me dá um exemplo de padronização, me falaram aqui Coca-Cola, certo? Então, Coca-Cola, tá? É um exemplo clássico do que é padrão. Ela tem quase 200 anos de existência e o processo dela, a fórmula dela, raras exceções, continua sendo o mesmo, né? Pode perceber que a fórmula dela talvez tenha adotado algum outro componente químico que melhorou o composto, mas a essência não mudou, mas o formato da Coca-Cola, aquele formato clássico, não muda, né? Talvez algum outro caso adapte mais o formato clássico, não muda. Então, isso é um padrão de processo, tá? Além disso, da padronização, o que a Revolução Digital nos trouxe, tá? Que é a parte do treinamento, tá? Por que o treinamento é importante, gente, na nossa mão de obra, no nosso dia a dia? Tá? Olhando o treinamento, pensando justamente no treinamento em relação ao processo. Por que ele é importante? Porque é importante treinar uma pessoa, né? Para fazer uma tarefa, operar uma máquina, um equipamento. Por que ele é importante? Gente. Repete a pergunta, professor. Por que o treinamento e a habilitação da mão de obra ela é importante para uma empresa? Seja na indústria, comércio ou serviço, tá? Professor, é porque aí acontece que é um tripé, né? A habilitação do treinamento ela é importante
porque ela vem a padronização, o treinamento e a habilitação técnica. Igual uma pessoa produzir um pão, existem várias padarias, são processos semelhantes e precisam de pessoas treinadas para fazer aquele processo, que no caso é um padeiro. Exato, tem um treinamento. Então, existe, na verdade, lá um processo que tem que seguir. Então, o treinamento dessa pessoa, desse padeiro que vai trabalhar, em relação ao processo, faz com que, de fato, em qualquer lugar que ele vá, ele consiga executar a função dele, que é de padeiro. Então, é uma situação, tá? Então, a pessoa só consegue ter uma produtividade adequada quando ela é devidamente treinada, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? Com bastante frequência, né? Por exemplo, você vai num supermercado. Quando eu percebo que a pessoa está sendo treinada no caixa, está aprendendo a trabalhar no caixa lá para receber as compras dos clientes. Quando fica evidente que ele está sendo treinada. Tá, gente? Não entendi a pergunta, professor. Tem como repetir? Vamos lá. Você vai no supermercado, você vai passar no caixa, né? E aí você percebe que a pessoa que está sendo o seu caixa está sendo treinada. Quando que você percebe que essa pessoa está sendo treinada para a função dela de caixa operadora? Geralmente quando tem uma pessoa auxiliando, ou geralmente quando ela tem alguma dúvida e chama alguém para ajudar. Exatamente. Então, no momento que ela está sendo treinada, ela está aprendendo a operação, certo? Aprendendo a operar o sistema, aprendendo a operar diversas situações que fazem com que ela produza mais. Depois que ela aprendeu bem, a produtividade dela ao longo do tempo tende a aumentar, mas isso só acontece mediante treinamento. Então, para mim ter padronização de produto e processo, eu preciso de treinamento. E isso vai fazer com que a gente também aumente a nossa produtividade, tá? Então, isso tem a ver muito com treinamento, tá? Bom, além disso, o que ele deu para a gente como importante e não existia anteriormente? Existia, mas não de maneira muito formal, tá? Que é a parte de gerenciamento. Então, aqui, criam-se duas situações na Revolução Industrial, tá? Anteriormente, né, a grande boom, né, cada pessoa tinha como se fosse, não vou dizer o seu próprio negócio, né, mas aprendia um ofício, né, e esse ofício passava de pai para filho e ia de geração em geração. Então, na Índia até hoje é assim, né, as famosas castas, né, uma vez padeiro, a família todinha durante centenas de anos continua sendo padeiro, tá? E assim ocorria. Quando veio a Revolução Industrial, isso na verdade modificou-se, ou seja, toda a área de conhecimento passou para as grandes cidades, né? E aí, por exemplo, quem era artesão, né? Quem era capaz de produzir algo customizado, eles aprenderam que se fizesse em grande quantidade, em escala, tá? Padronizado, eles conseguiriam obter melhores ganhos, tá? A uma velocidade de produção muito maior. Então, essa foi a ideia. E quando eu tenho isso, tá? Eu necessito o quê? De gerenciamento. Então, eu preciso o quê? Gerenciar o quê? Recursos, gerenciar pessoas, tá? Gerenciar todo o meu processo de produção. Então, eu tenho que ter esses dois casos. Então, aí é onde aparece o perfil de gerentes e supervisões nas empresas do nosso dia a dia, tá? Outro caso importante, desenvolvimento de técnicas para controle financeiros, tá? Então, até essa época, né, e vou dizer que cada dia mais, não existia controle, eu produzia com o que eu tinha, né? E o recurso, a gente verificou, era um recurso escasso. Então, eu precisei ter o quê? Mais atenção sobre essa parte financeira e de produção. Então, são dois itens aqui fundamentais para que a coisa aconteça, tá? Sem ter esse controle, o gerenciamento do controle sobre o que ocorre na empresa, não tem produção, tá? E, obviamente, né, aí vem, acho que talvez a grande mudança, né? Porque anteriormente, quando eu precisava de alguma coisa, eu ia correr atrás e muitas vezes não encontrava. A partir do momento que eu começo a produzir em escala, aliás, o que é produção em escala, gente? Hã? O que vocês entendem por produção em escala? Uma grande produção, um nível de produção muito alto. Exatamente, e altamente padronizado, tá? Então tem grande escala, tá? Então, na prática, eu vou produzir o máximo que eu posso, tá? Com o recurso que eu tenho. Então, isso dá a famosa regra. Quanto mais eu produzo, com os mesmos recursos que eu tenho, a tendência do preço cair. Então, quer dizer que posso ter estoques enormes de produto acabado para me vender. Aí surgiu a área de vendas, porque até então,
quando surgia uma demanda, né? Vou comprar uma camisa, uma calça, um bolo, na verdade, que seja, na verdade, era algo customizado. A partir do momento que eu começo a criar estoques, esse estoque, você já deve ter aprendendo, pelo menos em contabilidade, que estoque, ele é um ativo, faz parte do ativo circulante, né? Só que o dinheiro precisa entrar, certo? Então, para que o dinheiro entre no caixa e eu possa gerar novamente o sistema de produção, comprando mais matéria-prima, pagando as minhas contas, contratando mais pessoas, pagando os seus salários, eu preciso vender esse estoque para que vire novamente caixa, né? Então, só depois que essa venda ocorre é que eu consigo fazer circular o sistema produtivo e financeiro, tá? E aí surge a área de vendas, tá? Que vai ser incumbida de fazer com que esse produto chegue ao cliente, tá? É onde eu vou, ao invés de esperar que o cliente nos procure, eu vou até o cliente, né? Eu vou procurar o meu cliente, vou tentar vender o máximo que eu puder para o meu cliente. Isso é o resultado da produção em escala, tá? Então, cria-se uma área nova, né? Existia, né? Mas uma área nova com uma incumbência muito grande, que é justamente de botar na praça, né? O mais rápido possível, com o retorno mais rápido possível, daquilo que a empresa produziu em grande quantidade, que a gente chama de produção em escala. Beleza, gente? Mais ou menos o que eu falei para vocês sobre essas pequenas definições aí? Tranquilo? Sim, professor. Tá, né? Então vamos lá. Muito bem, e aí surge uma coisa muito importante, né? Que a gente trabalha com o Taylor, que a gente chama de produtividade, né? Então aqui vem a primeira fórmula que vocês vão aprender conosco, né? Comigo, na verdade, né? Que fala sobre produtividade. Aqui existe uma regra, né? Que a gente fala sobre produtividade, né? Que fala sobre esse conceito de medida de output e medida de input. Ou seja, aqui são as nossas saídas, né? Ou seja, aqui a gente chama de saídas. E aqui seriam as nossas entradas. No nosso dia a dia, tá? Então, basicamente, a gente vai criar aqui o que a gente chama de um indicador. Então, a produtividade, ele é do sistema de produção, tá? Volta para certo, mas só fala do Fred também. Indicador. Vocês estão vendo aí, gente? Tá? Estão acompanhando o meu raciocínio aí? Então, produtividade é o quê? A minha medida de saída sobre a minha medida de entrada, tá? E o que é isso aqui na prática, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que a gente vai mostrar isso aqui para vocês, tá? Estão me ouvindo bem aí, gente, ou tá cortando? Tava todo curiosão lá nas câmeras e... Tá tranquilo. É que tem alguém falando ao mesmo tempo, tá cortando a minha fala, tá? Então aqui, gente, como vocês viram, falei para vocês, nós temos um sistema de produção. Isso aqui, na verdade, ele expressa, tá? O sistema de produção nosso, tá? Aqui estão os recursos da empresa. E aqui as saídas da empresa, que a gente chama de resultado, né? Recurso, aquele que vocês já viram. Mão de obra, capital, energia, insumos, vamos colocar aqui equipamentos. Tá? E resultado nosso é o produto acabado, serviço. E coloca aqui nesse rol, receita e lucro. Tá? Isso tudo faz parte desse processo, tá? Entende? Tá? Aqui dessa parte de capital, entenda aqui recurso, essa parte financeira que eu tenho no nosso dia a dia, tá? O capital é importantíssimo, né? Mas ele é apenas um dos recursos que faz o sistema de produção rodar, tá? Aqui, tanto a área de comércio, tanto essa área, né? Comércio, serviço, indústria, tem essas duas áreas. O que serviço e comércio não tem, tá? É essa parte da transformação, que é pegar um produto, né? Diversas matérias-primas, usar todos os seus recursos e transformar em algo de maior valor agregado, tá? E isso nem a área de serviço, nem a área de comercial possui, tá? Mas o sistema produtivo trabalha nesse processo. E aí eu posso entender, tá? Que, tá certo? A minha produtividade é igual, tá? A minha saída sobre a minha, tá? Entrada. Certo? Então, basicamente isso é que eu chamo lá de output e de input, tá? É sobre esse raciocínio aqui, tá?
Muito bem. Aí de onde vem essa relação de decisão, né? E aí que eu falo que é importante eu saber o que é input e output, né? Saída e entrada, para mim poder trabalhar justamente em decisão gerencial, tá? Então, quando eu estou, por exemplo, trabalhando em qualquer empresa, tá certo? Eu posso tentar obter, e o objetivo sempre é a obtenção de maiores lucros, tá? Só que quando eu começo a olhar esse esquema, tá? Esse quadro esquemático, eu posso obter isso de três maneiras bem claras, tá? A primeira, tá certo? E talvez acho que uma das que são mais usadas no nosso dia a dia é a melhoria da qualidade do produto, tá? Alguém aqui fez comigo a disciplina de gestão da qualidade e produtividade no semestre especial 2020/3 aí, que tá vivendo agora ou não? Não. Ninguém fez comigo a disciplina agora 2020/3, né? Tá. Vejam só. O que é qualidade, né? De maneira bem empírica. Qualidade é a percepção que o cliente ou os clientes têm em relação ao que ele consome, ao que ele espera do produto ou do serviço que ele está colocando, tá? Qualidade aqui, ele é um conceito muito subjetivo, tá? Por quê? Porque depende muito do seu cliente, tá? Do nível de expectativa, tá? E de exigência que ele imagina do seu produto, tá? Quando eu faço uma medida de qualidade, eu tenho que entender exatamente quem é o meu cliente, tá? Então, aqui vamos deixar bem claro, tá? Vou colocar uma interrogação, tá? E pergunta assim, quem é o cliente? Tá? Então, isso vai dar para vocês uma visão do que é melhorar a qualidade para esse cliente, tá? Então, por exemplo, guardar as devidas proporções e não desrespeitando a, a classe social de cada um, tá? O nível de exigência de quem mora, por exemplo, no világio, aqui, não sei qual o nome do condomínio fechado, tá? E pegar um bairro aqui mais simples da cidade, a exigência desse público é totalmente diferente, tá? Então, qualidade depende de quem é o cliente. Então, por esse motivo que eu tenho que saber quem que é o cliente para eu poder saber o que é qualidade, que teve um conceito subjetivo nesse processo, tá? Muito bem. Então, se eu vou melhorar a minha qualidade, obviamente o valor percebido, né? Ou seja, a percepção que eu tenho desse produto vai ser alterada, tá? E aí o que acontece? Existem dois reflexos que podem ocorrer a partir do valor percebido. Então, se o produto é bom, tá? O primeiro reflexo que a gente pode ter nesse processo, tá? É entender que talvez o produto seja de melhor qualidade ou me dê mais participação no mercado. Ou seja, melhora a minha percepção do mercado. Ou então, onde eu posso praticar preços mais altos, tá? Ou os dois, tá certo? Nos dois casos, se eu obtiver uma participação menor no mercado, eu vou ter aumento de receita, ou seja, eu vou faturar mais e vou ter mais lucro. Se a participação no mercado não for comprovada, o que ele pode fazer? Ele pode, a partir da percepção da qualidade, melhorar o preço. Aumentar o preço, né? Aumentar o preço também vai fazer com que aumente a receita e, obviamente, vai aumentar seus lucros também, tá? Partindo do pressuposto que seria a tua ideia é melhorar a qualidade a partir da percepção dela a partir do seu cliente. Beleza? Entenderam o que eu falei até agora ou por enquanto tá grego? Sim ou não, gente? Por favor, falem. Como eu falei, eu não consigo ver vocês enquanto eu estou compartilhando tela. Gente, assim fica difícil. Eu preciso que vocês falem comigo para mim poder prosseguir de maneira adequada. Tá tranquilo, professor. Tá bem compreensivo. Tá. Então, por favor, quando eu pedir, vocês colocam para mim entender o que está acontecendo. Se tiver dúvida também, gente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Só abrir o microfone e pedir a palavra, tá? Muito bem, tá? Do outro lado, tá? Eu também posso trabalhar com relação à melhoria do processo produtivo, que seria uma alternativa, né? Ou seja, eu não opto pela qualidade, mas eu melhoro internamente. Então, aqui eu estou pensando em melhorar o meu processo de produção, tá? Capacitar a mão de obra, né? Comprar equipamentos que produzam melhor, tá? Em maior quantidade, num prazo um pouco menor, tá? Isso faz com que os meus custos sejam reduzidos, tá? Então, ele é uma consequência direta, né? Ou seja,
Se eu sou eficiente no meu processo de produção, é óbvio que eu vou ter menores custos e vou ser mais competitivo. Se eu tenho menor custo, qual que é o resultado final que eu tenho? Vou ter mais lucro, tá? Então, gente, essas duas saídas, melhoria da qualidade e do processo, são as estratégias de processo mais usadas pelas empresas. Principalmente por aqueles que começam um negócio e não conhecem ainda alguns conceitos de gerenciamento, né? Eles sabem, né, por experiência talvez de trabalho ou por alguma indicação, que se eu melhorar o processo, reduz o custo, é uma lógica, né? E se eu melhorar a qualidade, eu também posso aumentar a minha lucratividade. Agora, aonde entra essa parte gerencial? Em 3 situações, tá? Nessas 3 situações, o que acontece? Eu sempre vou procurar o quê? Uma produtividade melhorada, que pode acontecer de 3 maneiras, tá? E aí precisa ter bem aquela questão de produtividade em relação a saída e entrada, tá? Saída, output, entrada, recurso. Saída é produto e serviço, receita, lucratividade, input, recurso financeiro, mão de obra, equipamento, tudo aquilo que eu preciso para que o resultado aconteça, certo? Output, tá? O primeiro deles é aumentar o output por unidade de input, tá? Ou seja, é você fazer mais com o que você tem, tá? Fazendo um paralelo muito próximo, tá? É você reduzir seu desperdício, né? Tentar pelo menos reduzir desperdício, né? E você produzir mais com o que você já tem, ou seja, aumentar a quantia por unidade que você já tem, tá? Vamos colocar uma estratégia bem clara, tá? Algum tempo atrás, já faz algum tempo, inclusive, né? Se vocês chegaram a perceber, a Coca-Cola tinha desenvolvido uma garrafa de 600 ml. Aqui vamos falar sobre Coca-Cola, certo? Pouco tempo depois, ela fez uma modificação nessa garrafa. Que modificação foi essa? Alguém sabe, capaz de me responder? Ela baixou para 500 ml. Exato. Então, o que acontece, tá certo? Ela está aumentando o output dela por unidade produzida. A garrafa continua sendo uma garrafa. Só que ela teve que reduzir a quantia de produto para manter o mesmo preço. Com isso, ela melhorou a produtividade, baixou o custo, né? É uma relação. Então, ela melhora a produtividade, ela baixa custo, né? E, obviamente, se abaixou o custo, ela vai ter mais lucros. Então, é uma ciranda, certo? Então, é uma ideia. A outra é redução do input por unidade de output, tá? Ou seja, eu vou reduzir meu recurso, eu vou produzir mais com menos. Então, vamos lá. Vamos supor, tá, que na minha seção de produção, eu tinha uma máquina que produzia, por exemplo, lá 50 pizzas por hora, aquelas pizzas prontas para assar em casa, tá? E passado um tempo eu investi numa outra que vai me entregar 100. Então, eu vou ter os mesmos vou ter o mesmo recurso de maquinário, vou aumentar minha matéria-prima, né? Mas o recurso que eu tenho, o maquinário, vai produzir no mesmo tempo 2 vezes mais. Ou seja, tá? Eu vou conseguir, tá certo? Reduzir o meu recurso, ou seja, exigência de tempo de máquina, mas eu vou ter mais recurso, né? Mais saída, que é produto acabado, certo? No caso, pizza, tá? Ou seja, eu tenho eficiência de produtividade reduzindo o recurso maquinário, tempo de maquinário, não mão de obra, tempo de maquinário, tá? Ou então, quando eu aumento meu output e reduzo o meu input, tá? Vou produzir também muito mais nesse processo, tá? Ou seja, eu vou tentar melhorar a produtividade, tá? Aumentando a minha produção e reduzindo ao mesmo tempo a minha entrada. Por exemplo, tá? Vamos pegar e continuar usando o mesmo conceito de maquinário, de pizza, tá? Então, anteriormente, tinha falado para vocês que eu posso aumentar o meu output, tá? Reduzindo o meu input usando só o maquinário, por exemplo, tá? Aqui no nosso caso, o maquinário continua fazendo às vezes, só que em vez de ter 2 operadores por máquina, eu vou ter um só. Ou seja, eu vou produzir mais com menos maquinário e menos mão de obra. Ou seja, eu tenho uma otimização tanto de recurso, mão de obra, maquinário, quanto otimização de produtividade, aumento de capacidade de produção em relação ao meu maquinário, certo? Que vai dar o que para mim? Mais produtividade, obviamente vai me reduzir custo, e claro,
sem dúvida, aumentar meu lucro, tá? Então, são essas as 3 regrinhas básicas, tá? E aonde a gente entra na parte de gerenciamento, que é o modo dessa minha disciplina, nessa parte de ação gerencial, tá? Então, esse estudo do que é produtividade, né? Produtividade, tá? É igual a output sobre o meu input, vocês vão ver bastante, né? Tem a ver com essas 3 regrinhas nossas aqui, tá? E isso para nós é um indicador, tá? Isso para nós é um diferencial produtivo que vai fazer com que a gente, de fato, comece a gerenciar, entender o que é gerenciamento de produção de verdade. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Então, aqui está a nossa fórmula, né? E aí eu preciso ter 2 conceitos. É muito importante, né? E eu quero que vocês leiam com atenção no capítulo do livro o que é eficácia e eficiência sobre o viés da produção. Não aquilo que está no Aurélio, está no dicionário ou no Wikipédia. É diferente o conceito, tá? De maneira bem clara, o que é eficiência? Tá? É a relação que eu tenho entre o meu output, né, aquilo que eu tive de resultado, sobre o que eu usei de recurso, input, tá? Seja ele a somatória de tudo que eu tenho, em termos financeiros, né, ou parcialmente, tá? Então, isso é eficiência, ou seja, quanto mais eu produzo, né, quanto mais eu produzo com menos eu tenho de recurso, mais eficiente eu estou. Então, eficiência para a produção é essa relação do que eu produzo, aquele que sai da empresa, em relação ao que eu tenho de recurso. Isso é eficiência. O que é eficácia, tá? É a medida de quão próximo eu cheguei das minhas metas, dos meus objetivos estabelecidos, tá? Então, por exemplo, tá? Eu defini que eu quero produzir, num mês, 100 mil unidades de uma garrafa de plástico, certo? Se eu conseguir cumprir essa meta de produzir 100 mil ou mais, eu fui eficaz. Se eu não consegui produzir, é o quão próximo eu cheguei dessa minha meta, tá? Que é o que normalmente a gente vê no nosso dia a dia. E essa meta, muitas vezes, não se dá pela meta estabelecida, mas em comparação também com outros períodos. Ou seja, quando eu comparo o que eu produzi no ano passado com esse ano, qual foi a eficácia que eu tive? Eu produzi mais? Melhorei a minha eficácia na empresa? Isso se traduziu em melhor produtividade, em melhor lucratividade, tá? E se eu fui eficiente, tá? O quanto eu consegui otimizar de recurso que me desse melhor ganho em relação à receita, em relação à produção, tá? Então, são esses 2 conceitos que eu preciso entender exatamente, tá? E eu vou cobrar de vocês na avaliação, tá? O que é eficácia e o que é eficiência, tá? Não é aquele conceito que a gente vê no Aurélio, que a gente vê no Wikipédia, é o conceito de produção, tá? Então, prestem bastante atenção, né, sobre esses 2 conceitos, porque normalmente eu gosto de perguntar isso em prova, né? Para que vocês saibam me explicar de que maneira isso ocorre, tá certo? Esses 2 conceitos, beleza? Tranquilo? Tá? Vamos lá. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui de exercício de eficiência, né? Alguns exemplos já de cálculo para vocês entenderem como funciona, tá? Então, por exemplo, qual que é a eficácia de um transformador elétrico? Aliás, você sabe o que é um transformador elétrico, gente? Já viram um? Eu pergunto porque muitas vezes alguém nunca viu um transformador. Alguém sabe o que é um transformador elétrico ou não? Sim ou não, gente? Sim. Tá parecendo aquele lugar lá que você tá fazendo a pessoa escolher lá, a pessoa não tá ouvindo nada, só fala sim ou não, né? Eu estava aqui já, professor. Tá. Vamos lá. Então, o transformador elétrico é um aparelho que vai fazer a conversão de energia, ou para mais ou para menos. Então, aqui tem um caso de conversão física, né? Então, eu preciso saber, por exemplo, qual que é a eficiência da redução de 11 mil volts, né? Tá? Numa tensão de 11 mil volts que recebe 850 quilowatts e envia 830, tá? Então, aqui, a minha relação de entrada tá aqui é o meu input, e aqui a minha relação de saída tá aqui, é o meu output.
O que eu espero, na verdade, para saber se o transformador é eficiente? Quanto mais próximo de 850 ele chegar, melhor, tá? Então, aqui é o resultado. Então, a produtividade, tá? Ou a saída, né? De quanto eficiente, vamos chamar também de eficiência, né? É essa relação, tá? Igual ao output, né? Sobre o meu input. E isso vai dar o quê? 1850. Opa. Aqui não está muito legal. Sobre o meu 830, né? É o contrário, gente. Deixa eu apagar aqui que é o contrário. Olha aqui. Produtividade é igual 830 que saiu do 1850, tá? Isso é a minha relação. Por favor, alguém abre o celular para mim e calcula para mim quanto isso aqui vai dar para mim? 0,9764. Tá. 0,9764. 64. Tá? Isso tem forma decimal. Em percentual fica quanto isso daqui para gente? 97,64%. Então, qual que é a eficiência desse transformador para poder transformar essa redução de uma tensão de 11 mil volts, onde ele recebe 150 kW, tá? E transforma em 830, tá? É de 97,64% de eficiência. Então, isso, tá? É um indicador de produtividade. Como ele é uma medida física, tá? Só para a gente voltar aqui para o slide anterior, tá? Quando eu estou fazendo uma medida física, tá? Então, ela normalmente vai ser sempre menor do que 1. Porque normalmente o que você recebe de material de transformação física nunca vai ser igual a 1. Ou se for, é muito próximo de 1, tá? Então, por exemplo, nós falamos sobre há pouco sobre o padeiro. O padeiro é treinado, né, para produzir pães, tá? No momento que ele está produzindo o pão, no processo de produção, tá? Existe o que a gente chama de perda, tá? Ou seja, ele está colocando lá farinha de trigo, está colocando lá o fermento, mas nesse processo de colocar os ingredientes lá naquele grande batedeira lá para começar a preparar e para que isso se transforme num pão, existe a perda, tá? Essa perda muitas vezes ela é muito pequena, mas existe, tá? Então, normalmente, quando eu falo sobre transformação física, tá? A perda sempre ocorrerá, depende do tipo de produção, tá? Mas isso vai impactar no meu processo. Por esse motivo que a eficiência em relação física, quanto mais próximo de 1, melhor. Mas dificilmente ela vai ser igual a 1, porque de fato ela não vai ter a mesma transformação, que é o caso dessa energia elétrica, tá? A corrente normal, tá? Seria de 150 kW, tá? Ela recebe 150, mas na transformação dela, no equipamento, existe essa perda de eficiência, onde ela só consegue transmitir ou enviar no máximo 830. Ou seja, ele é um equipamento bom? É bom. Só que ele é eficiente em 97,64% apenas. Tá? Por esse motivo, um exemplo de eficiência física. Beleza, gente? Conseguiram entender esse raciocínio, meninas, meninos aí, tranquilo? Tranquilo, professor. Tá? Agora vem um exemplo sobre eficiência financeira, tá? Aqui sim eu tenho agora uma relação, vai modificar um pouco em relação a essa outra situação aqui, tá? Quando for uma eficiência de sistema econômico, eu espero, tá? Pelo menos eu espero que ocorra sempre uma relação maior do que 1. Por quê, tá? Vamos entender o seguinte raciocínio. Vocês vão produzir agora, vamos pegar lá camisetas, tá? Vamos supor que você gastou em recursos de vocês, entre mão de obra, matéria-prima, equipamento, vocês gastaram durante um mês R$1 milhão, certo? E vocês produziram lá, por exemplo, também lá com isso 1 milhão de camisetas. Então, investiram R$1 milhão e isso resultou em 1 milhão de camisetas, tá? O que vocês esperam obter com a venda dessas camisetas? Um valor igual, menor ou maior do que vocês investiram?
Maior do que o investido. Ok, então a camiseta para mim é o meu produto, é a minha saída, certo? Então eu espero que na relação, vamos for dividir o que eu recebi, output, receita, do que eu investi, despesa, a relação seja sempre maior. Porque se ela for igual, significa para mim o quê, tá? Que tudo aquilo que eu investi financeiramente, em recursos, em mão de obra, tá? Ela se traduziu no mesmo valor. Na prática, eu não perdi nem ganhei. Agora, se ela ficar abaixo de zero, significa o quê? Que eu gastei muito mais recursos para me produzir e o resultado obtido não foi aquele esperado, foi menos do que eu esperei, ou seja, eu tenho prejuízo, tá? Isso falando em análise de produção, tá? Então, quando eu faço uma análise de sistema econômico, onde eu avalio eficiência, a ideia é que o resultado seja sempre maior do que 1. Quando eu avalio sistemas físicos, materiais, a relação normalmente se espera seja menor ou igual a 1 no máximo. Ela não vai nunca superar esse processo, tá? Que é esse exemplo nosso aqui, tá? Exemplo de eficiência econômica, tá? Qual que é a eficiência econômica de uma empresa que incorreu em custos, tá? Quando eu falar sobre custo, gente, tá? O que é, gente? Custo, para nós, é uma entrada. Certo? Isso é custo, tá? Quando eu falar para vocês em receita, isso é saída. Certo? Então, a relação produtividade não é só sobre o produto, né, mas também sobre o resultado financeiro. E aqui, novamente, lá, produtividade, eficiência e produtividade, né? Produtividade é igual. Saída, 176 mil sobre 150 mil. Isso dá conta para nós aqui, por favor, calculem aí, por gentileza. Um ponto 1733, professor. Obrigado, 33, tá? Bom, vamos lá. Como que a gente pode ler isso daqui, gente? Esse resultado. Como que a gente lê isso daqui? Vocês já viram isso aqui em contabilidade, como se lê, mas vamos ver se vocês conseguem lembrar. Ah, gente. Lucro de 17,33%, professor? Sim, mas o que a gente normalmente pode falar em produção é o seguinte, tá? Então, para... Aqui é um P, tá? Cada R$ 1 investido, a empresa ganhou R$ 1,17. Ou seja, como você mesmo falou agora, eu tive um lucro de 17,33%. Certo? Então é assim que a gente lê em produção essa relação, tá? Para cada R$ 1 investido, nesse nosso exemplo, a empresa faturou R$ 1,17, que equivale a 17 centavos, 17,33% de lucratividade sobre o que investi. Tá claro para vocês daí, gente? Alguma dúvida? Isso é eficiência, né, professor? Isso é eficiência. Então, isso daqui a gente chama de eficiência, tá? Então, esse é o cálculo de eficiência, tá? Então, eu entendo que é a eficiência física, só voltando ao caso, eu estou comparando dois itens, tá? E aí, quando existe o processo de transformação, existe aqui dentro desse processo, né? Só para a gente lembrar, o que a gente chama de recurso de perda. Então, aqui dentro, né, existe uma perda de processo, tá? Que ocorre em qualquer tipo de processo de produção. É natural em qualquer tipo de empresa, tá? Aqui, a eficiência financeira. Então, obviamente, se eu faço um investimento, tá, de uma ordem de R$ 100, por exemplo, obviamente quero ganhar 101 pelo menos, tá? Ou seja, ter uma lucratividade mínima, mas que remunere aquilo que eu tive de investimento. Claro que muitas vezes a empresa almeja algo a mais, tá? Mas talvez
Agora me fugiu o termo que eu ia falar para vocês, tá? Mas talvez o momento que ela esteja vivendo faça com que ela venda por preços abaixo do seu custo dela, tá? Isso acontece? Acontece, tá? Quando, por exemplo, tem um produto que está perto da obsolescência, né? Ou do vencimento, tá? E aí a gente pode, através disso, tá? Ter que vender a mercadoria, que a gente chama, na verdade, de queimar a mercadoria, para que a gente, de fato, não perca ela como total. Exemplo, tá? Quando você vai no supermercado, atacadão, outro qualquer, tá? E de repente lá um produto em promoção, e que você vê que não está no preço normal dele, vocês têm duas possibilidades, né? De fato, o preço está mais baixo, né? Vamos acreditar no ser humano, né? Ou, o que é muito mais provável acontecer, é que está perto de vencimento, né? Então, alguns produtos que são de alto valor, né, aquisitivo, quando estão próximos de estarem vencendo, tá? Os mercados abaixam os preços para que venda pelo menos o preço de custo para que possa ter o giro. Ou seja, para eles é importante recuperar esse capital igual o custo deles ou até menor para que eles possam investir em nova compra, tá? Porque se o produto tiver vencido, venceu de fato, no caso for um alimento, né? Ele não pode mais voltar a ser consumido, tá? Ou seja, prejuízo. Então, muitas vezes a empresa assume o prejuízo, né? Mas para que ela possa ser remunerada para poder fazer novas compras daquele mesmo produto ou de outro que seja mais interessante, tá? Mas de maneira bem prática e normal, essa relação tem que ser sempre positiva e não negativa, tá? Se ficar abaixo de zero, não é legal, tá? Se essa conta aqui fosse feita ao contrário, tá? O valor ia ser de prejuízo e não como dando esse resultado nosso aqui, certo? E já partindo para a nossa parte final da nossa aula, né? Que aí vocês terão que assistir a complementação da aula no vídeo que eu vou gravar para vocês disponibilizar, fala sobre a produtividade parcial. O que isso significa na prática, tá? A produtividade parcial, ela vem daquela situação, tá? Onde, ao invés de pegar o total, como eu estou pegando aqui nesse exemplo 2, ou seja, somo todos os meus custos, somo tudo que tive de receita, e disso eu tento verificar qual foi o ganho ou a perda, tá? E eu começo agora a analisar por parte, né? Então eu quero saber, por exemplo, qual foi a participação da mão de obra na minha receita? Qual foi a participação do meu maquinário na minha receita, tá? Qual foi a participação da minha mão de obra no volume que foi produzido? Então, eu começo a gerar aqui, a gente chama de indicadores. Ou seja, esses indicadores, tá? Eles passam a ser um parâmetro de comparação. Então, quando eu posso dizer, por exemplo, se o funcionário está sendo produtivo ou não? A partir de um indicador. Então, a produtividade, né? O quanto ele produz num determinado tempo, num determinado material, tá? Ele passa a ser relevante nesse processo. Então, aqui eu vou estar, ao invés de estar somando, como falei para vocês, eu vou estar dividindo isso em pequenos exemplos, tá? Vamos pegar um caso aqui, desse exemplo aqui, tá? Então, determinar a produtividade parcial da mão de obra de uma empresa que faturou 70 milhões. Então, aqui, vejam só. Quando eu falar sobre faturamento, tá? Faturamento é o que, gente? Isso aqui é o que, faturamento? Entrada ou saída? Saída. Exatamente. Então, faturamento e receita é saída, tá? Em um certo ano fiscal, no qual 350 colaboradores, tá? Colaborador, funcionário é o quê? Entrada ou saída? Entrada. Exato. E a hora que ele trabalha, é entrada ou saída? O tempo que ele trabalha. Gente. Eu acho que é entrada. Entrada. Então, a única situação que aqui é saída, por enquanto, nesse item 1, é só o meu faturamento, tá? O número de trabalhadores que eu tenho, tá? Trabalhadores que eu tenho. E quanto tempo ele trabalhou é tudo entrada, tá? Por quê? Porque mão de obra é um recurso. Só que o tempo que essa mão de obra utiliza no mês também utilizou para produzir e chegar a esse faturamento também é um recurso, tá? Não é só ter o funcionário, é o tempo que ele trabalha. Então, os dois são recursos, tá? Ok, então vamos fazer um pequeno exercício desse caso aqui, tá? Vamos fazer o cálculo sobre um e sobre o outro, tá? Vamos lá, a produtividade primeiro do item A. Produtividade do item A, que diz respeito a colaborador. Então, vamos lá. Tenho lá, ele faturou 70 milhões. E vou dividir isso aqui por 350 colaboradores. Isso aqui vai dar quanto, gente?
multiplica a quantidade de funcionário pelas horas, professor. Fica mais fácil o cálculo, não? Não, eu quero fazer primeiramente sobre um sobre o outro. Depois eu vou fazer esses dois jeitos aí. Dá 200 mil? 200 mil? É isso? Eu não tô fazendo cálculo com vocês aqui, não. É isso mesmo, gente? Bate o cálculo aí? Meu celular descarregou. Calculem para mim, por favor, aí, se é isso mesmo. É isso mesmo, 200 mil? Tá, 200 mil. Por colaborador. Ou seja, cada colaborador contribuiu com 200 mil reais de trabalho no seu faturamento. Então, esse é o esforço que a pessoa tem. Então, esse seria um indicador de produção, tá? Agora eu posso ver também isso em relação a horas, tá? Horas de trabalho, tá? Durante o mês, trabalhou-se 170 horas, certo? Isso corrido, não estou contando aqui o total de trabalhadores, mas 170 horas, tá? Vamos fazer o mesmo cálculo, tá? Produtividade B. 70 milhões sobre as 170 horas do mês de trabalho. Isso vai dar quanto? Para mim deu 411.764,70. 764? 764,70. Então, significa o quê, tá? Para cada hora de trabalho da empresa, durante aquele mês, tá? Ela faturou 411 mil reais, 664,70, certo? Então, seria esse raciocínio de maneira parcial, tá? Então, eu abro esses dois, certo? A outra maneira, pode falar. Professor, esse cálculo ele é bem interessante, porque a gente consegue entender o que é uma ADM da vida para um dia, 2 dias, para o problema de maquinário. Né? Porque a gente está falando de 70 milhões, mas um ADM produz muito mais. Sem dúvida. Por isso que é o desespero da diretoria para correr, eles alugam um avião para buscar peça e dá um jeito e se vira. Exato, porque o tempo de parada de máquina é um valor absurdo, né? Então você deixa de produzir milhões e milhões, né? No caso, uma ADM, né? E eu tive uma experiência pessoal onde eu passei uma maneira muito breve numa empresa que trabalhava com fornecedora de peças automotivas, né? E aí houve uma quebra do equipamento, né? E a indústria automotiva não perdoa atraso, né? Então, cada dia de atraso, ou hora de atraso, minuto de atraso, a empresa fornecedora é multada, né? Então, quebrou e estava chegando, que eles chamam de veículo, chamam de milk run. É como se fosse um sistema que vai lá e coleta no fornecedor o material que precisa produzir para aquela semana seguinte de produção, né? Nossa, desespero, né? Foram buscar o cara na Alemanha, frete, jatinho, fretado, não sei quanto pagou para que não, porque a multa era, se não me engano, acho que é quase 1000 vezes mais cara do que o frete de jatinho para que a manutenção, o engenheiro lá da fabricante da máquina chegasse a tempo de consertá-la. Então é uma coisa assim desesperadora, é verdade, tá? Então aqui, gente, é um indicador para a gente fazer comparação, tá? Para verificar quanto é de produtividade, tá? Em relação ao que é possível colocar. Agora, como foi dito, a gente também pode pegar esse mesmo raciocínio, tá? E... Tá lá. E fazer a multiplicação. Por favor, quanto que é 170 horas por 350? Por favor, quanto que dá esse resultado? É para multiplicar 170 por 350? Isso, que é o total de horas geral trabalhada. Ou seja, quanto todo mundo trabalhou junto. Multiplicado fica 59.500. 19.500, ok. Então, aqui eu tenho colaboradores, tá? Horas trabalhadas geral. Ou seja, todo mundo trabalhando junto, então é esforço coletivo nesse processo. Aí eu uso o mesmo raciocínio, tá? Vou pegar o mesmo raciocínio, vamos colocar como se fosse produtividade C, tá? Produtividade C.
Então, aqui, eu vou ter lá os mesmos 70 milhões sobre os 59.500. Isso vai dar o que para mim, gente? De resultado. R$ 1.176,47. E 47, tá? Então, isso aqui significa para a gente o seguinte. Então, para cada minuto ou cada hora trabalhada coletivamente, tá? Isso contando com todos os colaboradores, a empresa fatura por hora R$ 1.176,47, tá? Ou seja, se eu aumentar essa minha relação aqui de hora trabalhada, tá? Essa relação aqui vai diminuir porque eu estou aumentando o número de colaborador, tá? Se eu reduzir o número de colaborador, tá? E continuar tendo a mesma produtividade, tendo a mesma receita, tá? Aumenta a minha receita por colaborador. Então, aqui está aquela relação que eu falei para você sobre output e input, tá? Então, para que essa relação aumente, tá? Ou seja, a produtividade seja maior, eu tenho que mexer nas minhas entradas ou nas minhas saídas, tá? Se eu aumentar o meu faturamento, tá? Vamos supor que o faturamento aqui seja de 80 milhões e manter o mesmo tempo trabalhado, é lógico que esse resultado aqui embaixo vai aumentar. Agora, se eu também alterar uma das relações, tá? Reduzir o número de trabalhadores, colaborador, tá? Ou reduzir o número de trabalho, aqui também vai ter uma diferença em relação para mais ou para menos, que pode alterar esse processo, tá? Então, por isso é o motivo que a gente chama isso daqui de indicador, tá? Ele é um indicador de produção que tem nesse processo para a gente poder tomar decisão, tá? E é sempre bom nós termos mais de um período de comparação, tá? Ficar aferindo isso aqui constantemente nesse processo, certo? Que é um indicador nosso, tá? Ele falou alguma coisa? Professor, só uma observação. Esse resultado aí é por hora de trabalhador trabalhado. Mas Isso. se fosse no coletivo, seria dividido só por 170. Ah, o trabalhador trabalhado, exatamente. É o total no coletivo, né? Aqui, na verdade, é o total do que todo mundo trabalhou junto. Então, cada trabalhador, né? Individualmente trabalha 170 horas no mês. Coletivamente dá 59.500. Então, é o total trabalhado do mês. Então, ou seja, quantas horas coletivamente todo mundo trabalhou. Agora, se fosse pegar só da empresa, quantas horas efetivas ela trabalhou durante o mês, sem contar a mão de obra, é 170 horas, certo? Então, aqui, aí eu falo que vai muito da necessidade de informação que o gerente tem, que o gestor tem, tá? É tentar identificar essa informação e, a partir dela, criar esse indicador. Se esse indicador é importante, né, você vai criá-la e vai começar a mensurá-la de maneira constante para que você possa ter um valor para você fazer comparações, certo? Que é o que a gente fará sobre eficácia daqui a pouco, tá? Bom, aí no item 2, tá? Já para a gente concluir, tá? Que a empresa acima produziu 1.400 toneladas de um produto que fabrica e comercializa durante um ano, tá? Então, qual que é a produtividade parcial da minha mão de obra? Então, aqui, na verdade, mudou-se um pouco o conceito, tá? Porque até então, a ideia era medida sobre faturamento. Então, isso aqui é uma saída, é um output, tá? Agora, a produção, ou seja, o que ele produziu, também é uma saída. Então, se no primeiro quis saber quanto cada colaborador contribuiu no faturamento, agora eu também quero saber quanto cada colaborador contribuiu para a produção de fato, aquela produção concreta, aquela efetiva, aquela que eu consigo aferir visualmente em alguns casos. Então, vamos lá chamar de produção D. Produtividade D, né? Ou seja, 1.400.000 toneladas do produto que ele comercializa sobre 350 colaboradores. Isso vai dar quanto? Dá 4.000, professor. 4.000? Redondinho? Aham. 4.000 unidades por ano. Ou seja, cada trabalhador individualmente, durante um ano, produz 4.000 unidades, tá? Que é o que vai gerar para a empresa o resultado dela. Então, aí vem essa necessidade de trabalhar com indicador, tá? Completo, como esse exemplo 1 e exemplo 2 que vocês estão vendo,
e esse exemplo 3, que é o parcial, tá? Ou seja, estou fazendo abrindo esses indicadores para eu poder criar instrumentos de aferição para eu poder gerenciar minha produção, certo? Beleza? Seria 4.000 toneladas, né, professor? Toneladas. Eu coloquei unidade de toneladas. Obrigado pela correção, tá? Toneladas. Muito bem lembrado. Tá? Toneladas por Esses ano. slides o senhor vai disponibilizar para a gente ou não? Não, tá no texto, né? E na gravação vai estar para vocês também, então vai dar na mesma, tá? Então, quando Aquele capítulo que o senhor passou, tem isso? Tem sim, tá? Tá lá os exemplos também para vocês. Mas na própria gravação do vídeo, né? Como ele é feito pelo Google Meet, hoje ainda, no mais tardar amanhã, já vai estar para vocês no site. Então, tanto vai disponibilizar para vocês ou não, vocês vão estar vendo os mesmos slides, certo? Tá? Ah, tá. O vídeo que vai ficar gravado, então, seria dessa aula. Exatamente. Não, dessa aula e da outra que eu farei também, das duas. O senhor vai fazer mais outro. Isso, que é sobre os exercícios que vocês têm aí para resolver, tá? Beleza? Uhum. Bom, agora, eu queria ver com vocês uma outra situação, antes de falar sobre a questão da produtividade. Eu queria fazer sobre a questão da essa aqui não. Não, não, esse aqui agora não. Esses são os mesmos exemplos, mas depois eu falo isso para vocês melhor, para deixar mais claro, tá? Mas é basicamente o mesmo exercício que eu fiz agora com vocês, tá? Mas agora sobre outras exemplificações, tá? O que eu quero falar, o que eu vou deixar gravado para vocês também, tá? No mesmo exemplificação, é exemplo sobre eficácia, tá? Eficácia não, eficácia. A eficiência eu fiz agora com vocês, agora sobre eficácia, tá? Que é quando eu faço comparação entre períodos, tá? Então, a eficácia é importante para que eu possa comparar a aderência de um período com outro, né? Ou com uma meta pré-estabelecida, tá? Isso vai dar para mim aqui, então, um exemplo de eficácia. Mas para ficar melhor para vocês, eu vou deixar gravado no próximo vídeo, né? Que junto com esse daqui vai estar para vocês disponível, para que vocês possam ver o conteúdo e aplicar no exercício também, tá? Então, seria essa a ideia, certo? O conteúdo nosso não é um conteúdo difícil, tá, gente? Até eu encerrar aqui a apresentação, só para finalizar a aula, tá? Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo simples de ser aprendido, de ser assimilado, né? Agora, como qualquer outro conteúdo, é importante que vocês, primeiramente, leiam, né? Então, hoje, como se foi só uma apresentação rápida, a gente tenta ser o mais breve possível, né? Mas a ideia é ser mais objetivo ainda, né? E que vocês assistam essas gravações das aulas que envolve cálculo também com antecedência, tá? Porque daí vocês podem vir para a aula de hoje, na próxima quarta-feira, né? De maneira um pouco mais preparada e estruturada, tá? Então seria essa a nossa ideia, tá? E lembre que na próxima aula, além desse conteúdo de produtividade que eu vou passar para vocês explicando o exercício, também haverá a gravação sobre a parte do próximo conteúdo que fala sobre layout. Layout não, layout, tá? Que é, layout, perdão, localização, tá? Que é importante e cairá na nossa segunda avaliação, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês o cálculo, né, de como que faz a localização de uma empresa para vocês nesse vídeo gravado, e na próxima aula eu vou falar teoricamente sobre como isso funciona, tá? Seria mais ou menos essa nossa estratégia, tá? Por isso eu volto a reforçar, é de extrema relevância que vocês assistam com antecedência essas gravações para que vocês venham para, de fato, tirar as dúvidas, né, e a gente poder ajudá-los na compreensão melhor do conteúdo, ok? Bom, a aula de hoje seria basicamente resumida nisso daqui, né? E aí, caso vocês tenham mais alguma dúvida em relação ao conteúdo, também está aberto, já no primeiro bloco da disciplina, o nosso fórum também, tá? Sobre esse conteúdo. Então, se vocês quiserem comentar lá algo sobre a aula, perguntar alguma coisa de maneira um pouco mais exemplificada, vocês podem fazê-lo. Eu vou estar respondendo, como falei, de maneira bem oportuna, o mais rápido possível, né? Para que todo mundo tenha a mesma compreensão. Alguma dúvida por enquanto, gente? Querem que retome algum assunto? Só falar. O senhor está falando de avaliação, professor? Já tem uma data prevista aí? Já comentei no início, vai ser na próxima semana que vem. Começa dia 16, se eu não me engano. Sexta-feira, né?
16, 17 e 18, né? Ou seja, vai ser 3 dias, mas com uma duração única de até 3 horas. Vocês vão escolher, como eu falei para você no início da aula, um dia para fazer a avaliação, tá? Mas a avaliação tem duração de até 3 horas, beleza? Beleza. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então tá. Eu vou encerrar a aula por aqui. Vou deixar o conteúdo gravado, tá? Qualquer coisa, vocês me procurem pelo Ava para a gente poder responder vocês, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, boa noite, até semana que vem. Boa noite, professor. Abraço, professor. Valeu, boa Até noite. mais.